Olá, meu irmão, minha irmã. Começamos com você mais um programa Palavra Viva, pela TV Candidez e pela TV Horizonte. Esse programa que tem como objetivo um momento de reflexão a partir do Evangelho do dia, da Palavra de Deus, e também uma formação voltada a questões da família, sabendo que a família para nós é o que nós temos de mais importante, é o núcleo central, é a célula-mãe, é a base de toda a sociedade. Se a família vai bem, a sociedade consegue caminhar bem. Se a família não vai bem, a sociedade também não consegue ter parâmetros, referências para uma boa caminhada. Por isso nós também trazemos nesse Palavra Viva, no segundo bloco lá, um quadro onde a gente chama Em Defesa da Família, onde a gente traz à luz da doutrina da igreja, dos ensinamentos dos santos, mensagens, reflexões, partilhas para a nossa vivência familiar. Então esse é o Palavra Viva. No primeiro bloco sempre a gente traz o Evangelho, uma partilha em cima do Evangelho, para poder fazer com que a Palavra de Deus seja luz, que seja vida para a nossa vida. A Palavra de Deus que é luz e é vida para a nossa vida. Eu sei que o mundo hoje passa por diversos problemas. São grandes problemas sociais, segurança pública, problemas políticos, tantas coisas. Talvez nosso coração não esteja nem com tanta esperança, não esteja nem com tanta esperança diante de tantos desafios. Desafios que às vezes humanamente pensando e buscando uma solução, nós nem encontramos. É fato. E às vezes a gente se engana muito, as pessoas, as instituições, que são meramente ações isoladas e até mesmo ações de ideias de um ou de outro, de um lado ou de outro, que vão resolver. Não. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se depara com a Palavra de Deus, um Deus que é vivo, nós estamos aí na oitava da Páscoa, um Deus que está vivo, e nos deparamos com essa palavra, é fato. É fato que aqui encontramos talvez alguma saída, uma luz, um caminho a ser seguido. Na minha opinião, e diante de realidades que eu convivo já há alguns anos, seja em trabalhos sociais, como abrigos de criança, comunidades terapêuticas, atendimento de famílias e casais, seja na atuação que a comunidade tem em diversos conselhos de direitos, como conselhos da criança, conselhos da assistência social, conselhos antidrogas, e em diversos trabalhos e envolvimentos que a gente tem, A comunidade vai fazer 15 anos e desde o início sempre envolvida tanto na evangelização quanto em causas, trabalhos sociais. Não existe nenhum caminho que traga talvez mais luz, nenhum caminho que tenha a verdade e a vida, nenhum caminho que vá libertar o mundo do que o mundo vive, que não seja o caminho de Jesus Cristo e a palavra dele. Engana-se quem pensa que com ideias, que com trabalhos humanos simplesmente, que com revoluções humanas a gente possa transformar a sociedade, o mundo, a vida das pessoas. Não. A palavra viva, e por isso que é palavra viva. Esta palavra, só ela é capaz de entrar no coração de alguém, trazer vida para aquele coração, e um coração transformado pela palavra de Deus, esse coração é capaz de contaminar outros corações. Às vezes a gente quer uma mudança de todo mundo, uma mudança de várias pessoas, mas as mudanças grandes de todo mundo, de várias pessoas, só acontecem quando mudamos cada um. Deus olha assim para nós. Deus olha cada um. Deus não olha todo mundo. Deus não vê todo mundo, Deus vê cada um. Então a mudança vem a partir de uma experiência com a palavra que vem trazer respostas, a palavra que vem nos livrar do medo, a palavra que vem trazer vida. Esta palavra que é capaz, toda capaz de mudar a nossa vida. E se a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa, por exemplo, liberta uma pessoa da mentira, liberta uma pessoa
de estar perdida numa vida errada, de uma corrupção, né? A gente encontra tantas pessoas, né, entranhadas mesmo na corrupção, na desonestidade, na ganância. Se a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa, se ela entende quem é Jesus Cristo na vida dela, esse Jesus que está vivo, que ressuscitou na Páscoa e que ainda estamos celebrando Ele na oitava da Páscoa. Se uma pessoa consegue absorver, entender, acolher esse Jesus, pode ter certeza que muita coisa vai mudar, porque essa pessoa muda. E se ela mudar, tudo ao redor dela pode mudar. Mas vamos lá, para a gente partilhar hoje o nosso Evangelho do dia, a Agenda de Deus. Sua palavra me transforma. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João 21, de 1 a 14. Diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai as redes ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazes aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, depois de ressuscitado, ele vai ao encontro dos seus. E cada encontro com Madalena, o encontro com os discípulos, o encontro no meio dos 12 lá, quando eles estão lá fechados, que era o evangelho de ontem, o encontro com os discípulos de Emaús, cada encontro traz particularidades lindas. E essas particularidades nos fazem, às vezes, entender muitas coisas também da nossa necessidade de encontrar com Jesus e de formas que Ele pode também se encontrar conosco. O encontro com Jesus muda a vida de alguém. Encontrar-se com Jesus, seja a primeira, a segunda, a 10ª, seja todos os dias, faz com que a nossa vida encontre mais sentido, faz com que a gente queira estar mais perto dele, estar mais junto dele. Nesse momento que Jesus chega à beira do mar, os discípulos pescaram a noite toda, não tinham pegado nada, ou seja, estavam vazios, estavam sem nada. Quando eles veem Jesus, Jesus manda eles jogarem a rede de um lado, e aí um primeiro discípulo reconhece. Qual? João, o discípulo amado. Por que João é o primeiro a reconhecê-lo? Porque João tinha intimidade com Jesus. Era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Era aquele que tinha mais liberdade. Se tinha mais liberdade, tinha mais intimidade, para fazer as perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. A intimidade de João a Jesus o faz reconhecer por primeiro que era Jesus. Por quê?
Porque João conhecia Jesus melhor e mais do que os outros, até mesmo do que Simão Pedro. João era o discípulo que tinha mais intimidade. Se eu e você queremos reconhecer as ações, a presença, as manifestações de Jesus na nossa vida, se queremos conhecer, precisamos buscar a intimidade com Deus. E como? Através da oração, através de querer estar cada dia mais perto dele. João era íntimo porque ele ficava perto de Jesus. Se eu e você queremos ser íntimos de Jesus, ao ponto de reconhecê-lo, de ver as suas ações e suas manifestações, precisamos estar íntimos. Agora, teve o segundo discípulo, o segundo apóstolo, que foi Pedro, que ao descobrir que era Jesus, se lança antes mesmo da barca. E aí é interessante que eles não perguntam se era Jesus mesmo, deve que Pedro chegou lá e ficou olhando para Jesus sem saber o que dizer. João era o que tinha mais intimidade. Pedro era o que mais amava. O que mais amava Jesus. Se juntarmos um coração que tem intimidade, ou seja, que busca, que está mais perto de Jesus, e um coração que muito ama Jesus, nós encontramos aí a perfeição do apóstolo. Eu e você precisamos da intimidade de João e do amor que Pedro tem. Que possamos também nos lançar naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando tivermos certeza que é Ele que fez, nos lancemos, que aí com toda certeza o encontraremos de uma forma mais concreta e mais profunda. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva desta sexta-feira, ainda na oitava da Páscoa, ainda celebrando a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus venceu a morte. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que o nosso coração esteja cheio de vida, pois o Deus da vida está vivo. O Deus da vida está vivo. Eu partilhava no início do primeiro bloco sobre a necessidade que temos de nos encontrar com Jesus. E não só a necessidade que temos, mas a necessidade que o mundo tem. O quanto hoje se torna importante
anunciar Jesus Cristo, anunciar esse Deus da vida. Às vezes queremos transformar pessoas por tantas coisas. Uns querem transformar simplesmente com ações sociais, e eu não estou dizendo que seja errada a ação social, é importante. Eu mesmo sou militante em ação social, estou hoje como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na minha cidade. Acho importante estar ali, dedicar num trabalho voluntário, para construir políticas públicas em relação a crianças. Importante demais. No entanto, estou lá há mais de 5 anos já nesse conselho, na segunda vez como presidente. Então, é uma atuação necessária. Tem outros que acham que é pela educação e aí querem investir em tudo quanto é coisa de educação. Também não estou negando que a educação transforma. Ação social, política pública transforma, educação transforma. Só que isso não resolve. Estou dizendo educação, ação social e tanto. Só isso não dá. Podemos aí criar mais coisas, não, nós temos mais oportunidade, nós precisamos disso, daquilo. Só que tudo isso, podemos juntar tudo isso que não vai resolver. Isso pode ajudar, agregar, dar caminhos. Mas só o encontro pessoal com a verdade e com aquele que é o sentido real da vida que transforma. Se uma boa educação, se boas oportunidades, se políticas públicas, acesso a todos os tipos de políticas públicas resolvessem os problemas, nós não veríamos algumas realidades que a gente vê na classe média, que a gente vê nas pessoas que têm, às vezes, uma boa educação. A gente encontra, às vezes, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, e que são pessoas violentas, que agridem mulheres. Vai dizer que não teve educação? Teve muita. Vai dizer que não teve oportunidade? Teve muita. Vai dizer que não teve acesso à política pública? Teve muita. O que faltou? Faltou um encontro pessoal com aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Estou falando isso da Páscoa, da ressurreição. O mundo hoje vive um mundo de trevas, de morte, uma cultura de morte implantada no coração das pessoas. Quantas pessoas hoje vivem em função do egoísmo, do materialismo, de uma vida mesmo sem sentido. E não é porque não tiveram ações sociais na vida delas, porque talvez nunca nem precisaram, e nem porque não tiveram uma boa educação. Porque às vezes o pai e a mãe foram bons, foram honestos, ensinaram, colocaram em boas escolas, com ótimos professores, mas faltou aquilo que dá sentido à nossa vida. Só Deus, meus irmãos, só Deus. Por isso eu estou falando tanto há várias semanas aqui, há vários dias, sobre família, sobre casamento, sobre a educação dos filhos. Mas tudo isso se resume em o ser humano entender de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Porque o dia que eu entendo de onde eu vim e para onde eu vou voltar, esse meio aqui, do meu nascimento à minha morte, esse meio começa a ter sentido em função disso. E aí sim eu começo a entender que algumas coisas desse mundo não têm o menor valor. E aí eu não me torno tão egoísta. Aí eu começo a entender que as minhas atitudes nesse mundo, elas trazem consequências grandiosas, inclusive para mim mesmo. Aí eu não torno tão violento. Mas eu preciso entender de onde eu vim para onde eu vou. E isso se resume em Jesus Cristo, o Deus encarnado, a revelação maior e total de Deus no mundo. Portanto, meus irmãos, possamos nesta Páscoa, que termina daqui a algumas semanas, porque nós vamos viver o tempo pascal, mas que ainda estamos celebrando na 8ª da Páscoa, que essa Páscoa possa trazer para nós que é nesse Deus ressuscitado, no Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que é nele e só nele que nós encontraremos luz e salvação para a nossa sociedade. Fora de Jesus, podemos fazer tentativas, mas resolver, não, vão ser só coisas paliativas. Vamos tratar uma coisa aqui, uma coisa ali, melhora um pouquinho e tal. Mas só Jesus consegue nos dar a solução real e verdadeira de tudo isso.
Eu olho, por exemplo, para a corrupção. Uma pessoa que encontrar Jesus, a sua verdade, a sua doutrina, aquilo que ele tem de verdade, dificilmente vai se tornar corrupto. Porque nele vai criar uma piedade, um temor a Deus, que o faz entender que ele não vai prestar conta só para nós, mas um dia prestará conta para Deus. Pensa se isso não vai mudar a vida da pessoa. Se for algo real, algo verdadeiro, claro. Porque tem muito encontro com Jesus falso, tem muito encontro com Jesus que nunca existiu, tem muito encontro com Jesus por conveniência. Não estou dizendo desses, estou dizendo no encontro real, com a verdade, com os valores, com aquilo que o Senhor deixou como ensinamento, né? Com a família, com os valores cristãos, com tudo isso implantado no coração de alguém que traz isso para si, assume isso na sua vida. Essa pessoa é capaz de mudar a sociedade. Fora disso, vão ser coisas paliativas. Só que paliativo dura só um tempinho. Depois, não resolve mais. Vamos lá para o nosso quadro em defesa da família. Continuando, o Defesa da Família, hoje vai ser um quadro um pouco menor, mas não menos importante, mas é porque começamos essa semana a falar sobre catequizar os filhos, os pais são os primeiros catequistas, e dei algumas pinceladas de coisas importantes que precisamos dizer para os nossos filhos. Uma, que eles são amados de Deus, outra, que um dia voltarão para Deus, que precisam entender da eternidade, da salvação, da vida eterna, da vida após a morte. E quero dizer hoje, que é algo também um pouco não falado e às vezes até não compreendido pelas crianças, adolescentes e a juventude, que é a vivência de igreja. Tem gente que acha que pode viver sua religião rezando em casa. Não. Cristo, ele foi o fundador da igreja. Pedro, o primeiro papa. E a igreja é a guardiã da fé. Se nós deixarmos para cada um entender a fé do jeito que pensa, nós teremos um bando de gente desordenadas. Não vai ter ordem nenhuma. Portanto, nós temos a igreja como aquela que guarda a fé, aquela que interpreta a revelação de Deus e na vivência do autêntico magistério. E onde que esse autêntico magistério ele é implantado? Na vida da igreja, na palavra de Deus pela Bíblia e na vida dos santos, na tradição, Tudo isso compõe um autêntico magistério. E esse magistério é aquilo que guarda a nossa fé. Mas como que eu vou explicar isso para uma criança, por exemplo, para um adolescente? Nós não vamos explicar tão teologicamente, nem muito mais profundo do que isso. Mas nós precisamos colocar no coração deles que eles precisam da igreja, que eles precisam estar na igreja, participar. Que a nossa fé é uma fé que é vivida em comunidade, em igreja. Que não é para a gente viver sozinho. Que na igreja nós temos, por exemplo, os sacramentos. Fora da igreja você não tem a Eucaristia, que é Jesus. Vai dizer para uma criança assim, olha, ali você pode comungar Jesus, Jesus vai morar em você, Jesus vai ser o seu alimento. Fora de lá você não tem. Você não tem a confissão para perdoar os seus pecados e não tem como ser perdoado fora disso. Tem gente que fala assim, eu confesso sozinho. Não adianta. Deus nos deu um mandamento que é essa vivência da igreja, estar na igreja, guardar os domingos, é um mandamento, mas esse mandamento não está só em estar na missa no domingo, mas está em uma vivência geral da igreja, que envolve a vivência dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, do matrimônio para aqueles que vão se casar, da unção dos enfermos para aqueles que estão doentes. E se a gente contar para os nossos filhos desses sacramentos, da importância de cada um, dos efeitos de cada um, já vai despertar neles uma luz, uma inteligência, um discernimento de que eles precisam da igreja. Porque sozinho ninguém faz sacramento. Não, eu lá em casa vou criar sacramento. Não faz. Então, a primeira coisa é ensinar para os nossos filhos isso. Olha, nesse sacramento você alcança essa graça, nesse essa. Então nós precisamos estar na igreja para isso. E, a partir dos sacramentos, entender que ali na igreja é onde a gente constrói uma família espiritual. Onde nós estamos envolvidos como família cristã, como família eclesiástica. E é esta família que ajuda um e outro a continuar. Sozinho nós vamos cair, sozinho nós vamos desanimar. E aí que falar para os filhos disso, olha, na catequese, meu filho, é onde você aprende, você encontra os seus amiguinhos e juntos vocês vão crescer na fé.
No grupo de jovens é onde você vai encontrar outros jovens que também têm uma mentalidade cristã como a sua e vai te ajudar também a continuar. E aí colocar para eles essa importância da igreja ser aquela que nos oferece os sacramentos para a salvação e que é para nós sustentáculo de unidade para continuarmos caminhando, Então não deixe de falar bem, muito e animando os seus filhos sobre a igreja. Tem muito pai que fala mal da igreja, que é desanimado de ir na igreja e que por isso os filhos não vão na igreja, os filhos não acham importante a igreja, os filhos não querem saber de igreja. Você é responsável por catequizar os seus filhos. E eles necessitam da vivência dos sacramentos, da vivência comunitária, da vivência eclesiástica na igreja. Estar perto do padre, estar perto das pastorais. Isso é necessário para uma autêntica vida cristã e para alcançarmos os frutos desta vida cristã em nossas vidas. Deus abençoe você e até segunda-feira. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.